A sala de aula estava em silêncio, mas não por respeito. O ar estava carregado de expectativa, misturado com olhares debochados e risadas abafadas. Maya Bennett sentiu um nó na garganta. Sua professora de música, Sra. Whitmore, cruzou os braços e lançou um olhar desdenhoso. Já que você está aqui com uma bolsa de estudos, por que não mostra o que sabe? Disse ela com um sorriso irônico. Os colegas se entreolharam, esperando pelo fiasco. Afinal, Maya não tinha dinheiro para aulas particulares como eles. Ela era só uma garota pobre, tentando se encaixar num mundo onde não pertencia. Engolindo o medo, Maya respirou fundo e abriu a boca para cantar. E no segundo seguinte, todos os rostos na sala mudaram. A vida de Maya nunca foi fácil. Crescer com poucos recursos fez dela uma garota resiliente, mas também insegura. Desde pequena, sua mãe, Lauren Bennett, lhe dizia que talento e dedicação podiam levá-la longe. O problema era que, no mundo real, talento sem dinheiro, muitas vezes, não significava nada. Maya nasceu e cresceu em Detroit, uma cidade repleta de história e cultura musical, mas também marcada por desigualdades. Sua mãe trabalhava como recepcionista em uma clínica médica durante o dia e fazia turnos extras como faxineira à noite. Tudo isso para garantir que Maya tivesse pelo menos o básico, comida na mesa e um teto seguro. Desde criança, Maya amava cantar. Sua mãe costumava ouvi-la antes de dormir, encantada com sua voz suave e poderosa. Mas, sem dinheiro para aulas de música, Maya nunca teve um treinamento formal. Seu único palco era o quarto pequeno onde praticava cantando em cima de bases instrumentais no celular. Tudo mudou quando a Academia de Artes Wellington, uma das escolas mais prestigiadas dos Estados Unidos, anunciou uma competição de bolsas de estudos. Apenas 2 alunos seriam selecionados para estudar música gratuitamente. Para Maya, aquilo parecia um sonho impossível. Filha, você precisa tentar. Você nasceu para isso. Lauren segurou suas mãos com força. Maya sabia que as chances eram pequenas. Ela competia contra adolescentes que já estudavam música desde a infância, com professores particulares e equipamentos caros. Mesmo assim, ela gravou um vídeo e enviou sua audição. E então, algo inacreditável aconteceu. Ela foi selecionada. O dia em que recebeu a notícia foi um dos mais felizes da sua vida. Mas a felicidade durou pouco. Ao chegar à escola, Maya percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Desde o primeiro dia na Academia de Artes Wellington, Maya percebeu que estava em território desconhecido. Os corredores da escola eram luxuosos, com paredes enfeitadas por quadros de ex-alunos que se tornaram estrelas da Broadway ou astros do pop. Os alunos andavam com roupas de grife, mochilas caras e instrumentos que custavam mais do que sua mãe ganhava em um ano. Ela, por outro lado, só tinha uma única mala de roupas, simples, e um caderno surrado onde anotava suas composições. As aulas eram um choque. Os professores usavam termos técnicos que ela nunca tinha ouvido. Seus colegas falavam sobre as aulas particulares que tinham desde os 5 anos, sobre as viagens que fizeram para aprender música em conservatórios na Europa. Ela se sentia uma intrusa. No intervalo, quando Maya pegou sua marmita trazida de casa, um sanduíche simples e uma maçã, percebeu os olhares curiosos e debochados. Você trouxe comida de casa? Uma garota loira chamada Brooke perguntou com um sorrisinho. Sim, por quê? Maya respondeu, tentando não demonstrar desconforto. Nada, é só incomum, Brooke disse, rindo antes de se juntar a um grupo de alunos que a encaravam de longe. O que Maya não sabia era que naquela escola as conexões sociais eram tão importantes quanto o talento. Os alunos ricos não apenas tinham as melhores condições de estudo, mas também formavam grupos fechados, onde apenas os que vinham de famílias influentes eram aceitos.
Ela não era uma deles. Mas o pior não eram os colegas. A professora de música, Sra. Whitmore, foi quem realmente a fez sentir que não pertencia ali. Desde o primeiro dia de aula, Whitmore praticamente ignorava Maya. Nunca a chamava para responder perguntas, sempre dava prioridade para os alunos mais experientes e parecia incomodada com a presença dela. Em uma das primeiras aulas práticas, Maya tentou se voluntariar para um exercício de canto. Eu posso tentar, disse, erguendo a mão timidamente. A professora olhou para ela com um meio sorriso e então disse: acho melhor deixarmos isso para os que já têm mais experiência. Querida. O querida saiu carregado de ironia. Alguns alunos riram. A mensagem estava clara. Maya estava ali, mas não era bem-vinda. Com o passar das semanas, os olhares de deboche, os cochichos e os pequenos comentários começaram a desgastar Maya. Ela tentou se esforçar mais, praticar em casa, estudar teoria musical sozinha. Mas quanto mais se dedicava, mais invisível se tornava para a professora. Certa noite, em uma ligação com sua mãe, Maya desabafou. Mãe, eu não sei se consigo continuar aqui. Eu sou a única que não sabe nada, a única que não pode pagar por aulas extras. Do outro lado da linha, Lauren suspirou. Filha, ouça bem. Você ganhou essa bolsa porque eles viram algo em você. Você não precisa de dinheiro para provar seu talento, só precisa continuar. Maya tentou acreditar naquelas palavras, mas dentro dela o medo crescia. E foi então que a professora resolveu colocá-la à prova, de um jeito cruel. A aula de música transcorria como sempre. Os alunos estavam distribuídos pelo auditório, praticando solos e exercícios vocais. Alguns tocavam piano, outros aqueciam a voz, mas todos pareciam confortáveis naquele ambiente de excelência. Todos, menos Maya. Ela estava sentada no fundo da sala, segurando firme o caderno onde fazia anotações sobre teoria musical. Não que aquilo ajudasse muito. Maya se esforçava, mas sentia que estava sempre 2 passos atrás. Enquanto os outros alunos discutiam conceitos avançados e falavam sobre os treinadores vocais, com quem já tinham estudado, ela mal conseguia acompanhar. Ela era a única ali sem treinamento formal. A única que nunca teve um professor particular. A única que não podia pagar por aulas extras. E como sempre, a professora Whitmore a ignorava. Maya já estava se acostumando a ser invisível. Aprendeu a ficar em silêncio, a evitar chamar atenção. Mas naquele dia, tudo mudou. A voz firme da professora ecoou pelo auditório. Senhorita Bennet, Maya sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Lentamente, levantou a cabeça. A professora estava parada no centro do palco, olhando diretamente para ela. Um sorriso frio curvava seus lábios. Você está aqui por meio de uma bolsa de estudos, correto? A pergunta pegou Maya de surpresa. Ela olhou ao redor, percebendo que os outros alunos haviam parado o que estavam fazendo para assistir àquele momento. Sim, senhora, respondeu hesitante. Whitmore inclinou a cabeça como se estivesse avaliando uma peça defeituosa. Então, presumo que tenha algum talento especial. Afinal, não damos bolsas para qualquer um. Alguns alunos soltaram risadinhas abafadas. Maya sentiu as mãos suarem. Ela sabia onde aquilo ia dar. A professora não estava elogiando, estava desafiando. Vamos, levante-se. Queremos ouvir o que fez com que você fosse escolhida para estar aqui. Maya hesitou. Ela sempre quis cantar ali. Sempre sonhou em mostrar sua voz. Mas não assim. Não com aquele tom de desprezo. Não com aquelas expressões ansiosas para vê-la falhar. Ela tentou pensar em uma desculpa, algo que a tirasse daquela situação, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a professora insistiu. Não está preparada? Pensei que talento não precisasse de dinheiro para se destacar. Aquilo doeu. Porque era exatamente o que Maya pensava antes de entrar naquela escola. Ela acreditava que se tivesse talento suficiente, conseguiria se destacar. Mas ali, rodeada por alunos que tinham tudo, dinheiro,
conexões, professores, segurança. Ela começou a duvidar de si mesma. Por um momento pensou em fugir, mas então ela se lembrou da mãe. Se lembrou de Lauren trabalhando até tarde, exausta, para garantir que ela tivesse comida e um teto. Se lembrou da noite em que recebeu a carta de aprovação e das lágrimas de felicidade que viu nos olhos da mãe. E percebeu que não podia recuar. Com os joelhos trêmulos, Maya se levantou. O auditório estava silencioso. A expectativa era quase palpável. Maya fechou os olhos por um momento, tentando controlar a respiração. O coração martelava no peito, e então ela cantou. A primeira nota foi hesitante, mas logo sua voz cresceu, poderosa, intensa, um som cheio de alma, emoção e verdade. A melodia preencheu o auditório, silenciando todos os cochichos. Aqueles que riam antes agora estavam boquiabertos. Os olhares de deboche se transformaram em choque. E a professora? Por um breve segundo, Whitmore ficou sem reação. Seus olhos se arregalaram levemente antes que ela conseguisse recompor sua expressão. Maya percebeu aquilo. Percebeu que, pela primeira vez, ela não era invisível. Ela tinha feito algo que nem o dinheiro, nem os professores particulares dos colegas poderiam comprar. Ela tinha algo único. E naquele momento, ela soube que era especial. O último eco da voz de Maya pairou no ar, deixando um silêncio denso e carregado. Por um instante, ninguém se moveu. A sala, que antes estava cheia de sorrisos maldosos e olhares de deboche, agora estava congelada em choque. Os alunos mais experientes, aqueles que se consideravam os melhores cantores da escola, estavam de olhos arregalados, como se tivessem acabado de testemunhar algo impossível. Maya olhou ao redor, sentindo o peso daquele momento. Pela primeira vez, ninguém estava rindo. Ela nunca tinha cantado diante de tanta gente. Sempre ensaiava sozinha, no pequeno quarto da casa apertada, onde morava com sua mãe. Ela nunca soube como sua voz soava para os outros. Agora estava claro. Sua voz era diferente. Ela carregava algo que os outros alunos, por mais treinados e talentosos que fossem, não tinham. Alma, emoção. Aquela não era apenas uma voz tecnicamente perfeita. Era uma voz capaz de tocar as pessoas. Maya sentiu um nó na garganta. Ela nunca foi reconhecida por nada naquela escola. Sempre foi a garota da bolsa de estudos, a menina pobre que os outros subestimavam. Mas agora ela tinha calado a sala inteira. Ela observou a professora Whitmore. A mulher não disse uma única palavra. Seu rosto permaneceu impassível, mas Maya notou o aperto sutil nos lábios, a forma como suas mãos se fecharam levemente sobre a prancheta. Ela estava tentando disfarçar o impacto do que tinha acabado de ouvir. E isso dizia tudo. Antes que Maya pudesse entender completamente o que havia acontecido, os sussurros começaram. "Meu Deus!" murmurou uma aluna no fundo da sala. "Eu não esperava isso", sussurrou outro. Como ninguém sabia que ela cantava assim? Maya sentiu o rosto esquentar. Ela não sabia o que responder. Ela não sabia como reagir ao fato de que, pela primeira vez, as pessoas estavam olhando para ela não com pena ou desprezo, mas com admiração. E então, a professora Whitmore quebrou o silêncio. "Sente-se, Bennett." Sua voz era firme, mas havia algo diferente nela agora. Maya hesitou por um segundo. Depois obedeceu, sentando-se lentamente. Whitmore voltou sua atenção para os outros alunos, mas não retomou a aula imediatamente. Era evidente que ela estava processando o que havia acontecido. Mas algo dentro de Maya já havia mudado. Ela não era mais invisível. E pela primeira vez, ela começou a acreditar que talvez sua voz realmente tivesse valor. Nos dias seguintes àquela apresentação inesperada, Maya percebeu algo estranho. As coisas estavam diferentes. Pela primeira vez desde que chegou à Academia Wellington, as pessoas olhavam para ela de forma diferente. Antes, quando
Passava pelos corredores. Sentia-se invisível. Agora, os alunos cochichavam quando ela passava. Alguns até a encaravam com uma mistura de curiosidade e respeito. Mas o que mais surpreendeu Maya foi que alguns colegas começaram a tentar se aproximar. «Ei, Maya!» disse Brooke, a mesma garota que antes zombou dela por trazer comida de casa. Agora sorria como se fossem velhas amigas. «Você canta muito bem, sabia? Eu nunca imaginei...» Maya ficou surpresa. Antes, Brooke sequer reconhecia sua existência. Agora, de repente, ela queria ser simpática. «Obrigada», respondeu Maya, mantendo a voz neutra. Brooke sorriu, mas Maya percebeu que não era um sorriso genuíno. Era um sorriso calculado. Ela começou a perceber que alguns alunos agora a viam como uma ameaça. Os que antes se consideravam os melhores cantores da turma agora estavam desconfortáveis. Eles haviam treinado a vida inteira, investido dinheiro em aulas particulares, estudado nos melhores conservatórios. E agora, uma garota da bolsa de estudos, sem treinamento, sem conexões, havia superado todos eles. Isso não foi bem recebido por todos. Foi só sorte, murmurou um aluno enquanto Maya passava. Sim, uma voz forte não significa nada sem técnica, concordou outro. Mas o pior não foi a reação dos colegas. O pior foi a reação da professora Whitmore. Antes, a mulher simplesmente a ignorava. Agora, Maya sentia seus olhos sobre ela constantemente. A professora não a elogiou. Não fez um único comentário sobre sua performance. Mas nas aulas seguintes, começou a tratá-la de uma maneira ainda pior. «Maya, você pode cantar essa parte?» pediu Whitmore, alguns dias depois. Maya, ainda insegura, começou a cantar. No meio da frase, a professora ergueu a mão. «Pare!» O silêncio tomou conta da sala. «Você desafinou!» Whitmore falou friamente. Maya piscou, confusa. Ela sabia que não tinha desafinado. «De novo!» Maya tentou novamente. «Não, errado de novo!» Ela ouviu algumas risadas abafadas dos colegas. Seu rosto esquentou. A professora estava deliberadamente tentando minar sua confiança. E isso ficou ainda mais claro quando chegou o anúncio do evento mais importante da escola, a grande competição anual de música. Todos os melhores alunos eram escolhidos para se apresentar em um evento grandioso, onde estavam presentes agentes de talentos e diretores de grandes academias musicais. Era a chance de ouro para qualquer cantor que quisesse seguir carreira. Maya sabia que aquele evento poderia mudar sua vida. Mas quando a lista de selecionados foi divulgada, seu nome não estava lá. Ela procurou pela professora depois da aula, tentando entender. «Professora, eu queria saber por que não fui escolhida.» A mulher a olhou por um longo momento, como se avaliasse a melhor forma de responder. Então, disse calmamente: «Você não está pronta, Bennett. Ainda precisa de muito treinamento.» Aquilo foi um golpe, porque Maya sabia que era mentira. Ela havia ouvido os outros cantores que foram selecionados. Sabia que sua voz era tão boa, ou melhor, que a deles. Aquilo não era uma questão de talento. Aquilo era pessoal. Mas naquele momento, Maya percebeu algo importante. Se ela quisesse conquistar seu lugar, teria que lutar por ele. Maya saiu da sala sentindo um aperto no peito. Ela sabia que a professora Whitmore tinha algo contra ela, mas não imaginava que a sabotagem chegaria a esse nível. Ela não podia aceitar aquilo. A grande competição anual de música era a maior oportunidade da escola. Qualquer aluno que participasse e se destacasse poderia receber convites para audições em conservatórios renomados, bolsas de estudo para programas de verão ou até mesmo contratos com agentes de talento. Era o tipo de evento que podia mudar uma vida, e Maya tinha certeza absoluta de que merecia estar ali. Mas, segundo Whitmore, ela não estava pronta. Nos dias seguintes, Maya começou a se sentir sufocada.
Os cochichos nos corredores voltaram. Alguns colegas se aproximavam dela com expressões cínicas. "Ah, que pena que você não foi escolhida", disse Lucas, um dos alunos que sempre tentava diminuí-la. "Mas não se preocupe, nem... Todo mundo tem talento para esse tipo de coisa." Aquilo queimava. Maya sentia como se estivesse sendo empurrada para o fundo da sala novamente, voltando a ser a garota invisível que ninguém levava a sério. E por um momento, ela pensou em desistir. Talvez fosse um erro ter achado que poderia competir com aqueles alunos. Talvez a professora tivesse razão. Talvez ela nunca fosse boa o suficiente. Mas então, algo aconteceu. O professor assistente, Sr. Lewis, a chamou depois da aula. "Maya, posso falar com você?" Ela hesitou, mas assentiu. Lewis era um professor jovem que havia começado a trabalhar na Wellington naquele ano. Diferente de Whitmore, ele parecia genuinamente interessado em ajudar os alunos. "Eu ouvi você cantando naquele dia", disse ele, encostando-se à mesa. "E vi que seu nome não estava na lista para a competição." Maya abaixou a cabeça. "A professora Whitmore disse que eu não estou pronta." Lewis suspirou e passou a mão pelos cabelos. "Maya, me escute. Eu sou professor de música há anos. Já treinei cantores que foram para o circuito profissional. E posso te garantir que você está mais do que pronta." Maya o encarou, surpresa. "Então, por que ela não me escolheu?" O professor hesitou por um segundo antes de responder. "Porque algumas pessoas têm medo do que não podem controlar." As palavras dele atingiram Maya como um soco. Ela entendeu imediatamente o que ele queria dizer. Whitmore não a escolheu porque não queria que ela brilhasse, porque se ela brilhasse, todos perceberiam que Whitmore estava errada sobre ela o tempo todo. O professor olhou em volta, como se checasse se estavam sozinhos. Então, respirou fundo e disse algo que mudaria tudo. "Eu te inscrevi na competição." Maya piscou confusa. "O quê? Oficialmente você não está na lista. Mas eu conversei com a coordenação e consegui uma audição de última hora. Você tem uma chance, mas precisa se preparar." O coração de Maya disparou. Ela ainda não acreditava no que estava ouvindo. Mas e a professora Whitmore? Ela vai saber que ela não pode fazer nada agora. Lewis a interrompeu com um pequeno sorriso. "A decisão já foi tomada. Agora só depende de você." Maya sentiu o peito inflar. Por semanas ela se sentiu derrotada, como se não tivesse nenhuma chance. Mas agora tudo estava em suas mãos. Ela tinha uma oportunidade de lutar e não ia desperdiçá-la. O dia da grande competição chegou. O auditório da Academia Wellington estava lotado. Alunos, professores, convidados especiais e diretores de conservatórios renomados estavam ali, esperando para ver os melhores talentos da escola. Para muitos, aquela noite definiria seus futuros. Nos bastidores, Maya estava de pé, segurando o microfone com as mãos suadas. O professor Lewis se aproximou e tocou seu ombro. "Respire, Maya. Você sabe o que fazer." Ela assentiu, mas seu coração batia forte. Ela tinha passado as últimas noites ensaiando sem parar. Sabia que essa era sua única chance, mas ainda assim, o medo estava lá. Afinal, Whitmore estava sentada na plateia. A professora não sabia que ela iria se apresentar. E quando Maya foi anunciada como uma concorrente de última hora, Whitmore endureceu a expressão. Mas agora não havia nada que pudesse fazer. Maya subiu ao palco. O silêncio na plateia foi instantâneo. Aquele era o momento. A música começou a tocar e por um breve segundo o pânico ameaçou dominá-la. E se ela errasse? E se falhasse diante de todos? Mas então, ela viu sua mãe na plateia. Lauren estava sentada na primeira fileira, os olhos cheios de lágrimas de orgulho. Foi tudo o que Maya precisou. Ela fechou os olhos e cantou. Dessa vez, não havia medo, não havia dúvida. Havia apenas ela e sua voz. E sua voz encheu o auditório, poderosa, carregada de emoção,
Diferente de tudo o que qualquer um ali já tinha ouvido antes. A cada nota, o público parecia ser puxado mais fundo na sua performance. Algumas pessoas prenderam a respiração, outras sentiram arrepios. E quando a última nota ecoou pelo salão, o silêncio foi absoluto. Por um momento, Maya pensou que tivesse falhado, mas então o auditório veio abaixo. A plateia explodiu em aplausos e gritos de empolgação. As pessoas se levantaram. O público estava de pé. Maya mal conseguia respirar. Ela nunca tinha visto nada assim. O diretor da academia, Sr. Andrews, subiu ao palco segurando o microfone. Senhoras e senhores, ele disse sorrindo, eu não sei o que acabamos de testemunhar aqui, mas uma coisa eu posso dizer com certeza. Este é o momento mais emocionante desta competição. A plateia aplaudiu ainda mais, mas Maya percebeu que nem todos estavam felizes. Ela olhou para a plateia e viu Whitmore sentada, rígida, o olhar cheio de frustração. Ela sabia que tinha perdido. O diretor voltou a falar. Maya Bennett, você tem um talento raro. É inacreditável que tenha ficado tanto tempo sem ser reconhecida nesta escola. Maya piscou, surpresa. E, sinceramente, ele continuou, lançando um olhar para Whitmore. Eu me pergunto como isso foi possível. Houve um burburinho no auditório. Todos entenderam o que ele quis dizer. A professora Whitmore foi desmascarada ali, diante de todos. Ela tentou se justificar, mas era tarde demais. Todos tinham ouvido Maya e sabiam que ela deveria ter sido escolhida desde o início. A reputação da professora nunca mais seria a mesma, mas para Maya, aquele momento significava muito mais do que apenas vencer uma competição. Significava que ninguém mais poderia ignorá-la. Significava que ela finalmente encontrou seu lugar. Aplausos ainda ecoavam pelo auditório quando Maya desceu do palco, com o coração disparado e as mãos trêmulas. Ela nunca tinha sentido nada parecido. Por tanto tempo ela foi ignorada, subestimada e humilhada. Agora todo aquele auditório estava de pé por ela. Nos bastidores, o professor Lewis a esperava com um sorriso no rosto. Eu disse que você estava pronta. Maya não conseguiu segurar as lágrimas. Eu nem sei o que dizer. Antes que Lewis pudesse responder, alguém a abraçou forte. Era sua mãe. Lauren segurava o rosto da filha com as duas mãos, os olhos cheios de lágrimas. Eu sempre soube que você era capaz disso, minha menina. Maya fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Todo o esforço, todas as noites em claro ensaiando, todas as vezes que duvidou de si mesma, tudo valeu a pena. Mas a noite ainda guardava mais surpresas. Quando o diretor da academia voltou ao palco, ele fez um anúncio que pegou todos de surpresa. A competição deste ano revelou talentos incríveis, mas ele fez uma pausa, olhando diretamente para Maya. Eu acho que todos concordamos que vimos algo extraordinário aqui hoje. Houve murmúrios de concordância na plateia. Por isso, a academia decidiu conceder uma oportunidade especial. O coração de Maya acelerou. Maya Bennett, estamos oferecendo a você uma bolsa integral para continuar seus estudos aqui e se preparar para audições em conservatórios de prestígio. Um gás de surpresa percorreu a plateia. Os alunos que antes a menosprezavam, agora olhavam para ela com admiração e até inveja. Mas Maya nem conseguia pensar neles. Ela não acreditava no que estava ouvindo. Ela tinha conseguido. Todo o sacrifício de sua mãe, todas as dificuldades, todas as humilhações, tinham levado a esse momento. Quando ela subiu ao palco para receber o prêmio, percebeu algo. A professora Whitmore não estava mais lá. Ela tinha saído assim que o anúncio foi feito. Maya não precisava mais da validação dela. Ela provou seu valor para todos. E, mais importante, para si mesma. Ela venceu. Maya entrou na Academia Wellington como uma garota pobre, desacreditada e ignorada. Agora, ela era uma estrela em ascensão. Mas sua maior conquista não foi o prêmio,
nem a bolsa de estudos. Foi o fato de que, pela primeira vez na vida, ela acreditava em si mesma. E essa era a maior vitória de todas. E você? Já passou por um momento em que teve que provar seu valor para alguém que não acreditava em você? Comente sua história abaixo. Se gostou dessa história inspiradora, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas.